Reformar a casa. Tem muita gente que procura evitar, mas tem aqueles que adoram uma reforma. Seja ela pequena ou grande, vem sempre acompanhada de transtornos, estresse. É praticamente sinônimo de muita dor de cabeça, separações, gastos, dívidas. Quem já precisou conviver com obras, reformas, construções, sabe muito bem do que nós estamos falando. Além da sujeira e do barulho, tem um outro incômodo, que é o desperdício desse material. Biosfera no ar pela sustentabilidade do planeta. Sabe o granito ou mármore que custam caro, que você utiliza na pia da cozinha, no banheiro, no piso? São chamados de rochas ornamentais. Por conta do desperdício, foram classificados como entulhos. São minerais, matérias-primas que estão prontas para serem reaproveitadas e reutilizadas. E falando desse reaproveitamento, o programa Biosfera veio até Salto, no interior de São Paulo, para conversar com o professor Jefferson Santos, que desenvolveu uma pesquisa para o descarte correto desse material. Vem com a gente. Jefferson, conta pra gente como começou essa história. Quando você começou a se preocupar com a destinação correta desse material? Porque quando a gente fala em construção civil, a preocupação é sempre com barulho, com a sujeira, mas a destinação correta do que sobra, isso some. Conta pra gente como começou a tua história com esses materiais. Bom, essa história é longa, né? Praticamente desde que eu nasci quase que no meio das pedras, né? O meu pai, ele trabalha com rochas desde que ele tinha 13 anos, hoje ele está com 83. Vamos colocar 70 anos dentro desse ramo aí. Existe uma tradição, então, dentro da família, Isso, né? dentro da família. Eu, desde pequeno, eu ia para as pedreiras fazer a extração com ele, via ele fazer, via a mudança do maquinário, via a mecanização das coisas, mas eu nunca vi a preocupação ambiental com o que sobrava. Então, simplesmente era feita extração, quando era na pedreira, na verdade, ficava lá mesmo no meio do mato, e quando vinha para pequena empresa, para as marmorarias, eram destinados, jogados em locais, em terrenos baldios, ou mais recentemente colocado em caçambas e destinado a alguma empresa para vir buscar. Qual foi o momento assim que você falou, alguma coisa precisa ser feita mesmo? Foi mais assim, eu trabalhava só na área de química diretamente, aí quando eu terminei a graduação, eu resolvi fazer o mestrado, né? Aprofundar um pouco mais as pesquisas. Eu precisava descobrir um tema que relacionasse a química. E de repente eu pensei assim, poxa, por que não trabalhar com o que eu vejo que é desperdiçado desde pequeno, né? O desperdício ocorre desde a extração, passando pelo corte até o polimento. Todo esse processo pode levar à perda de pelo menos 80% de rochas originais. Na verdade, são muitos tipos de resíduos Sim. dentro do próprio material. Esse tipo de resíduo ele pode ser em pedaços pequenos, pedaços maiores, ou lascas, ou até mesmo pó. Então, esse material chega para mim já com acabamento superficial, polido, para aplicação dos seus destinos finais. Pias, lavatórios, Sim. bancadas, cozinha, soleiras, pisos, até outros tipos de trabalho envolvendo arte sacra, parte igreja, arte funerária, também túmulos. E esse material, quando ele é esquadrejado, sobra resíduos, pontas, pedaços. E esses pedaços é que eles têm destinos diferentes. Alguns eu já reaproveito, outros eu estou guardando para fazer um outro tipo de trabalho.
A gente já tem aqui nessa mesa enorme algumas peças, alguns materiais que você mesmo fez aqui. Isso. Acabou transformando. Esses materiais já são materiais que nós podemos chamar de reciclados, né? Isso daqui já foi feito de materiais, pedaços de mármore branco, que foram cortados, montados, colados. Então isso eu chamo de reciclagem. E tem uma beleza incrível, né, Jefferson? Os mármores, né? Chama a atenção, mesmo ele estando no processo de reciclagem ou sendo reaproveitado, ele tem uma beleza e tem um valor também, que é um material que vem da natureza, né? Pra gente livre, né? Uma curiosidade, o primeiro povo a extrair e utilizar o granito foram os egípcios e, posteriormente, os romanos. No Egito, a rocha era utilizada na construção de monumentos e túmulos faraônicos, já que eles se preocupavam muito com a estética. Já na Idade Média, o granito passou a ser usado largamente nas casas e nas igrejas. Atualmente, é muito utilizado na construção civil, bem como para ornamentos e decoração de interiores. Às vezes o público leigo, ele confunde um pouco, normalmente, o que é mármore e o que é granito. Essa é uma confusão bem grande, né? Eu acho que vale a pena a gente mostrar a diferença, né? Por exemplo, esses dois brancos aqui, eles são mármores. O mármore costuma ser mais caro, o que lhe confere status e nobreza. Isso faz com que se imagine que ele seja mais resistente ou tenha a mesma resistência do granito. Mas, na verdade, ele é mais suscetível ao aparecimento de manchas e, por isso, menos aconselhado para ambientes de muito uso e sujeira, como cozinhas ou locais que tenham muito contato com produtos químicos. Então, ou seja, os desavisados que procuram mármore para a cozinha, para pia, vai aplicar o material errado, né? Mas esses outros materiais aqui, por exemplo, esse aqui, né? Comercialmente, eles são chamados de granitos. O granito é uma rocha formada por um conjunto de minerais. As cores de granito mais encontradas na natureza são as de tons cinzento e avermelhado. Contudo, encontram-se nas cores branco, preto, azul, verde, amarelo e marrom. Esses materiais podem ser usados tranquilamente, por exemplo, na cozinha, para pia e tal, porque eles não são atacados por ácidos como limão, vinagre. Então esse tipo de coisa não vai ter problema. Um dos grandes problemas que a gente tem é com esse material aqui, né? E uma das grandes preocupações que a gente tem aqui dentro do nosso trabalho é assim, a pessoa chega aqui e fala, minha pia eu comprei preta, bonitinha, ela ficou branca no determinado lugar e tal. Por quê? O pessoal pega aquele limpa-forno e coloca em cima. E esse material, ele é atacado pelos materiais cáusticos básicos, é o contrário dos ácidos, né? Então, isso daqui você não pode jamais colocar um limpa-forno em cima, vai manchar tudo. Então, isso mostra que a consciência nossa, assim, do nosso setor, ele tem muita prática, mas, assim, a parte de desenvolvimento científico está muito defasada. Segundo o levantamento feito pela empresa de administração de condomínio Lelo, São Paulo ganhou cerca de 1.000 prédios residenciais nos últimos 5 anos, fora a construção de casas, edifícios comerciais e reformas nos que já existem. Atualmente, o entulho da construção civil pode atingir até 40% dos resíduos sólidos de uma cidade grande. No descarte tem de tudo. Tijolos, areia, cimento, madeiras e rochas ornamentais, que são os granitos e os mármores. Para você ter uma ideia, na fabricação para revestimentos, pia, pisos, esse descarte chega a 80% de rochas ornamentais. Biosfera de volta pela sustentabilidade do planeta. Com certeza, ao viajar pelas estradas e rodovias brasileiras, você já se deparou com as rochas ornamentais. Elas são facilmente encontradas em rodovias e grandes morros, podendo ser classificadas de duas formas:
O maciço, que são verdadeiras montanhas de rocha, como o famoso Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, e também os matacões. Esses já são menores, podendo atingir de 10 a 20 metros de diâmetro. Para cada um, existe um tipo de extração que, se feita de maneira incorreta, pode acarretar na perda completa do material. Se você entrar, que a gente diz entrar errado no maciço, por exemplo, você pode destruir toda a montanha rochosa sem aproveitar nada. Sim. Já no matacão, a extração ela é mais fácil de ser feita, a tecnologia é mais simples, porém o rendimento é muito menor. E o desperdício é muito maior. Porque você pega um maciço grande, imagine que ele é redondo. Quando você vai tirar os blocos, você tira paralelepípedos grandes de 2 metros por 3 por 2. Como se tirasse um paralelepípedo mesmo, uma fatia lá, um tijolinho de dentro daquela rocha. Se ela é muito arredondada, a hora que você vai esquadrejar ela, toda aquela parte redonda é jogada fora. Então, na extração, você tem uma perda de aproximadamente em torno de 70% do material. Aqui nós estamos no último setor da cadeia, né? A extração, onde você tem muito material extraído e perdido. Depois tem a serragem dos blocos, onde basicamente você tem pedaços que são as costas dos blocos, né? Mas principalmente um pó que é gerado. E esse pó, se ele for descartado no ambiente, ele causa alguns problemas graves, por exemplo, assoreamento de rios, mortandade de peixe. Vamos dar uma volta pela marmoraria para conhecer os processos que tem nesse grande espaço aqui. Jefferson, e esse material aqui, qual que é o processo dele, como que ele chegou aqui? Aqui, vamos dizer, esse material ele é o que se costuma dizer como o lixo da marmoraria. E que eu digo que é o material que é o resíduo da marmoraria. Esse material, que é a rocha mesmo, por exemplo, esses pedaços mais finos assim, eu não tenho uma aplicação muito direta porque eles são pequenos. Então, o que eu faço com esse material? Aparas desse tipo aqui, tem 2 aplicações aqui dentro, pequenas. Assim, independente da cor. Eu pego esse material, brito ele, eu faço brita. Então essa brita pode ser utilizada para concreto, por exemplo, né? Quando o material é um pouco maior, em pedaços maiores... Assim, como ali daquele tamanho e tal, o que você consegue fazer com ele? Como esse tamanho, por exemplo, né? O que a gente faz? A gente reaproveita ele como soleiras. Então ali, materiais pequenos, né? Não sei se dá para pegar ali. A gente aproveita os materiais que estão fora de medida para fazer peças maiores como soleiras. Esses pequenininhos, o que a gente faz? Vocês viram aquelas peças de ornamentação. Porta-shampoo, porta-escova, saboneteira. Então a gente trabalha com esse tipo de aproveitamento. Agora, a grande sacada, na verdade, é aproveitar o pó, né? Esse pó que vocês estão vendo ali é um material que muito pouca gente aproveita. Então, você pode usar esse material como carga para polímero, ou do jeito que ele está aqui, sem separação, diretamente para fazer tijolo, telha, solo cimento. Mas uma das grandes sacadas, porque ele tem uma quantidade muito grande de potássio e o Brasil importa muito fertilizante. Então, se nós fizéssemos uma separação, tirando o feldspato, que é rico em potássio daqui, a gente poderia usar isso como fertilizante, por exemplo, como fonte de potássio para as plantas.
Esse aqui é o britador onde passa o processo das peças menores. Como que isso acontece? Existem britadores que são muito maiores que esse e já tem empresas que fazem britadores com uma tecnologia bem melhor que essa. Só que nós montamos aqui dentro da empresa. Ah, isso aqui vocês montaram? Sim, esse? com sobra de máquina, na verdade. Então, ou seja, o britador também passa pelo processo de reaproveitamento, de reciclagem. Isso aqui era um volante, né, de uma máquina politriz. Isso aqui era um motor de uma outra máquina. Essa peça, essa rodinha nós compramos para empurrar ele, mas tudo foi feito aqui na empresa também. E aí esse material passa por aqui, desse tamanho, e a gente quebra ele em pedaços menores. Esse que a gente observa aqui embaixo. E aqui embaixo sai material britado. Você pode ver que além dos pedaços menores, sai um pozinho aqui, né? E esse pozinho que é um dos frutos do meu projeto de pesquisa. Em seu projeto de pesquisa, todo o processo de reaproveitamento foi analisado. Jefferson observou 2 tipos de rochas. Uma delas é granito verde pérola, muito utilizado e procurado no mercado da construção civil. Mas o que ele não esperava é que as reações químicas de uma outra rocha chamariam ainda mais a sua atenção. Ele observou que uma mesma rocha pode obter variações químicas dependendo do processo mecânico em que foi submetida, apresentando assim diferentes resultados. Esse material é um material que veio da lama de corte. Então, quando você passa o disco de corte do material, aonde o disco passa, ele vai formando um pó, que é esse aqui. Esse aqui é o material que veio da britagem. Esse material, os dois vieram do mesmo granito. Sim. Então, o que eu imaginava? Que se eu pegasse a mesma granulometria, o tamanho do pó, eles teriam que ser exatamente iguais. Porém, a proporção dos minerais são diferentes. Então, o que eu fiz? Na indústria, por exemplo, de tecidos, trabalha com muito corante. Aqui, se eu pego, por exemplo, um corante azul, eu tenho uma quantidade muito pequena aqui. Mas a contaminação visual, se você vê uma água azul, você vai ficar, né? Então, o que eu resolvi fazer? Pegar esses dois materiais e misturar eles para funcionar como um adsorvente. Então, o que eu fiz? Peguei esse material de corte e deixei ele adsorvendo o corante. Praticamente não teve mudança. Mas quando eu coloco o material de britagem, a adsorção é muito grande, então a cor praticamente some, né? Comparado com a cor inicial. Só que, na verdade, a cereja do bolo não ficou aqui. Porque quando eu fui fazer esse experimento, eu descobri algo bastante interessante, que foi a mudança de superfície, que está representada aqui. Vou colocar aqui um pouquinho de água e vou colocar um pouquinho do pó aqui para vocês verem. Quando a gente põe o pó aqui, rapidamente ele vai para o fundo, ele molha. É mais denso que a água, ele afunda rapidinho, tá? Quando eu coloco o material de britagem, quando eu coloco o material de brita, você vai observar agora o seguinte. Olha o que acontece. Ele não afunda. Então isso é o que nós chamamos, em química, do efeito Rebinder, de um processo mecânico que alterou a superfície do material. E isso tem aplicações futuras, que aí é a história da patente que a gente quer escrever depois, tal. Então, ainda está nessa... A pesquisa continua, então. A pesquisa vai continuar. Então, você vê que é interessante, né? Que é o mesmo material, mas dependendo do processo pelo qual ele passa, Processo mecânico, isso, ele vai reagir de maneiras diferentes. Isso Gente, eu vou estudar química. Isso chama mecanoquímica. Mecanoquímica. É a parte da química que estuda esses processos. Tá? É uma coisa que ficou na história, parada na história quase 100 anos e voltou ativa agora. Muito utilizado em remédios, na produção de remédios, esse conceito novo. E já dizia o químico Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se essa transformação vai se dar de maneira positiva ou negativa na nossa vida, depende de cada um de nós. Hoje aqui no programa Biosfera, você observou os processos, você observou que é possível essa transformação acontecer, então depende da consciência e do compromisso de cada um. Ah, Júlio, mas isso é muito difícil. Olha só, o jornalista Paiva Neto nos ensina assim:
Se é difícil, comecemos já. Então vamos trabalhar pelo nosso processo individual, coletivo, social, de transformação e principalmente ambiental. Tchau, até a próxima edição do programa.